Pois bem, então vamos dar início então à aula de hoje. A gente vai falar sobre eletroquímica. Vou colocar o slide aqui. Por que isso está aparecendo? Deixa aqui no canto. Espera aí só um minuto. Aí. Apareceu. Tá, enfim. Hoje a gente vai abordar o assunto de eletroquímica, que na minha opinião é um dos assuntos mais bonitos e mais divertidos do ensino médio. Pelo nome a gente pode ver, né, que a gente tem eletro, a gente vai tratar alguma coisa relacionada à eletricidade, e química a gente vai ter a relação da química, né, em relação a isso. A eletricidade e reações químicas conjuntas, né. Eu deixei um conceito aqui para vocês, que a gente vai tratar, né, ao longo da aula de eletroquímica, que a gente vai falar sobre dispositivos que realizam reações redox. Reações redox, relembrando a vocês, como o próprio nome a gente pode deduzir isso, que são de RED, de redução, e OX, de oxidação. Então, são reações de oxirredução, né, sem contato direto entre os reagentes. Relembrando vocês também que na oxidação a gente vai ter alguém, né, perdendo ou dando um elétron. E na redução a gente vai ter alguém recebendo esse elétron, né, reduzindo ou redução. Relembrando a vocês também um macete, eu vou deixar só as iniciais, né, que eu passei na aula de oxirredução para vocês, que era o macete do opa, hehehe. Vou escrever aqui. Que era oxidação, perde elétrons, aumenta o NOx. Redução, recebe elétrons, reduz o NOx. Mais uma vez, para gravar. Oxidação, perde elétrons, aumenta o NOx. Redução, recebe elétrons, reduz o NOx. Certo? Pois bem, dentro da eletroquímica a gente vai tratar da transformação, né, da energia química para a energia elétrica. Com isso a gente vai ter que ter a diferença de potencial, né, para a gente poder ter essa geração de energia elétrica. E a gente tem dois meios, né, de a gente fazer isso. A gente pode partir da energia química para a energia elétrica e também o contrário, né, da energia elétrica para a energia química. O da energia elétrica para a energia, quer dizer, da energia química para a energia elétrica, a gente já está mais familiarizado, né, que são as pilhas do nosso dia a dia, que a gente usa em dispositivos eletrônicos, que eles são úteis para o equipamento funcionar. Por exemplo, o controle remoto. A gente precisa de uma pilha, né? O eletrodo tem que estar posicionado da forma correta para o objeto ali funcionar, para fornecer energia para o objeto funcionar. Ou seja, a energia química, né, que está dentro da bateria, ela vai fornecer energia elétrica para o dispositivo para ele conseguir funcionar efetivamente. E a gente também, né, tem a eletrólise, que é a transformação da energia elétrica para a energia química. Contanto, não é algo que não tá toda hora no nosso dia a dia, né? A gente não tem um contato direto, né? Então é meio difícil a gente lembrar da eletrólise. Mas nada mais é do que o inverso, né, da pilha, né? Que a gente vai ver mais pra frente. E na aula de hoje a gente vai abordar basicamente a discussão entre as pilhas e as eletrólises, certo? Vale a pena também ressaltar. Ok. Ok. Que a gente vai abordar, quer dizer, vale a pena ressaltar que a diferença de potencial, né, que a gente vai ter nas pilhas, ela vai ser maior do que zero, ou seja, ela vai ser positiva. E a DDP, né, a diferença de potencial na eletrólise, ela vai ser menor que zero,
ou seja, ela vai ser negativa. DDP, se vocês não se lembram lá da física, é diferente de potencial, né? O que promove a corrente elétrica, né? Que promove que exista o movimento dos elétrons para que exista efetivamente uma corrente elétrica. Então, é basicamente isso que vai ser a DDP, né? É só isso que a gente precisa saber, basicamente, para a gente conseguir fazer, para entender, né, o que acontece na pilha e na eletrólise. Bem, vamos abordar primeiramente sobre pilhas. Aqui a gente tem basicamente o protótipo de explicação que a gente usa para explicar o funcionamento da pilha, que é a pilha de Daniels. Que também, a pilha também pode ser chamada de célula galvânica ou célula também, pode ser só chamada de célula. Pois bem, o que a gente tem aqui nesse sistema, né? A gente tem duas vasilhas, a gente tem dois eletrodos. Eletrodo nada mais é do que uma barra de ferro, né? Que nesse caso, né, que o Daniels usou, é uma barra de cobre e uma barra de zinco. E a gente tem uma ponte salina, que mais pra frente eu vou comentar sobre ela. E a gente tem um fio condutor, né, que vai ligar esses dois eletrodos, o eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre. E aqui na ponta a gente pode ter tanto um voltímetro quanto uma própria lâmpada, né, que é o que nos vai mostrar se efetivamente tem a condução de uma corrente elétrica ali, né, a gente vai ver visualmente, né, se tem a presença da corrente elétrica. Também vale a pena ressaltar que os dois eletrodos eles vão estar dentro de uma solução em cada vasilha, né? Cada solução distinta, né? Essa solução ela tem que ser proveniente de um sal que, quer dizer, dentro da solução aquosa ali, né, em que o eletrodo está mergulhado, tem que ter a presença de um sal proveniente do mesmo metal. Que nesse caso aqui a gente tem, né, no cobre, o sulfato de cobre e no zinco a gente tem o sulfato de zinco, né? Mas como é que ocorre, né, efetivamente o funcionamento da pilha? Ele ocorre a partir ele depende, né, de uma ordem de reatividade, que é essa ordemzinha aqui embaixo, que funciona também a partir de uma diferença de potencial, né? Essa ordem aqui vai nos indicar que quando, nessa própria ordem aqui, né, a gente vai ter quanto mais para a esquerda aqui, ó, o elemento ele vai ter uma maior tendência de se oxidar. E quanto mais para a direita aqui, ele vai ter uma maior tendência de se reduzir, né? Que como eu comentei antes, dentro da eletroquímica a gente vai tratar de reações redox, de oxirredução. Então, quanto mais para a esquerda, mais o elemento vai tender mais a se oxidar, e quanto mais para a direita, vai tender mais a se reduzir. Lembrando que aqui, ó, na direita a gente vai ter os metais nobres, né? A gente tem a prata, a platina e o ouro. E quanto maior essa tendência, né? Nesse caso, quanto mais para a direita aqui, maior tendência de reduzir, maior vai ser o potencial de redução desse elemento. E quanto maior for o potencial de redução desse elemento, menor vai ser o potencial de oxidação dele, né? Porque quanto ele vai tender a se oxidar, né? Quer dizer, se reduzir e não se oxidar, né? Então ele vai ter um potencial de redução maior do que um potencial de oxidação dele mesmo. E o contrário também é verdade, né? Para quem está mais para a esquerda, vai ter uma tendência maior de se oxidar, vai ter um potencial de oxidação maior do que o seu potencial de redução. E no caso aqui da pilha de Daniels usou o zinco, deixa eu pegar uma caneta, o zinco e o cobre. A gente pode ver, né, que o cobre ele está mais para a direita, ou seja, ele vai se reduzir. Quem reduz vai receber elétrons. E o zinco ele vai tender a se oxidar. Oxidar perde elétrons. Ou seja, o trânsito dos elétrons vai ser do zinco, que vai fornecer os elétrons, e em direção ao cobre, que vai receber os elétrons. Né? A gente vai ter o zinco, vou botar aqui.
vai se oxidar, vou estar abreviado, e o cobre vai se reduzir. Com isso, né, a gente vai ter um polo negativo e um polo positivo na pilha, né? Como normalmente a gente tem na própria pilha que a gente tem no dia a dia, né? A gente tem um lado positivo e um lado negativo. Esse lado aqui, ó, que está fornecendo, né, os elétrons, ele vai ser, consequentemente, o lado negativo. Ele vai ser o ânodo. Consequentemente, o lado que reduz vai ser o cátodo. Tá escrito aqui em cima, não tinha percebido, tá aqui cátodo e ânodo. Pois bem, mas aqui, né, que vai, a gente pode associar como a própria conteúdo de ionização, né, que a gente viu lá no começo, né, que um cátion, ele é positivo e um ânion, ele é negativo, né. Aqui é bem similar, é bem óbvio essa comparação, né, um ânodo, ânion, né, vai ser negativo, um cátion, cátodo, vai ser positivo. Mas como é que tá de fato, né? Tem mais alguma coisa para acrescentar além disso, né? Do trânsito de elétrons. Conforme o zinco ele for fornecendo esses elétrons dentro do próprio eletrodo, o zinco ele vai se soltar quando ele se oxidar, ele vai se soltar, né? Ele vai, entre aspas, esfarelar, né? Como normalmente a gente vê com ferro, se oxidando, ele começa a esfarelar, né? Então, esse zinco que estava preso no eletrodo, que era zinco zero, vai se transformar em zinco mais 2, né? Porque ele está doando 2 elétrons, e vai cair na solução. E vai deixar a solução cada vez mais concentrada. Então, cada vez mais vai ter mais zinco sendo liberado dentro da solução. E, no entanto, conforme os elétrons forem chegando na barra do cobre, o cobre ele não tem como se reduzir mais do que ele está aqui, né? Na barra. Na barra a gente tem cobre zero. Né? Ele não tem como se reduzir a mais do que isso. No entanto, a gente vai ter o cobre dentro da solução, né? Como eu comentei antes, a gente vai ter uma solução de sulfato de cobre. E o cobre aqui ele vai estar dissociado, né? Ele vai se aproximar da barra e vai se acoplar ali, né? Para receber o elétron, né? Ele quer se reduzir, né? Já que ele está como sendo cobre mais 2. Ele vai receber mais, pera aí, 2 elétrons para virar um cobre zero. Com isso, o cobre que está na solução aquosa ali, né, de sulfato de cobre, vai se acoplando no eletrodo e vai aumentando assim a massa do eletrodo de cobre. E o contrário vai acontecer no eletrodo de zinco. O, o zinco ele vai se, de, se destacando, né, da barra e caindo em solução. Então, conforme o tempo vai passando, a solução no zinco vai ficando cada vez mais concentrada e a solução do cobre vai ficando cada vez mais diluída. E tem um macete também, esqueci de comentar, em relação à oxidação e o nome do lado, né? Quem é o ânion, quem é o cátodo, né? Que vogal fica com vogal e consoante fica com consoante. É um macete bem fácil de gravar. Mas enfim, voltando na explicação. Tem mais um componente que eu ainda não expliquei, que é a ponte salina, que é extremamente importante. A ponte salina ela vai funcionar para fechar o sistema, também para prolongar a vida útil da bateria. Porque aqui a gente vai ter os íons K+, e Cl-, né?
Porque conforme for ficando cada vez mais diluído e cada vez mais concentrado, a solução vai chegar a um ponto em que a bateria vai parar de funcionar. E para que isso seja prolongado, esses íons eles vão ir sendo depositados, né, em solução, em cada solução. Eles vão indo para a bordinha aqui, né, entre aspas, do caninho, para manter a estabilidade da bateria e da solução. Né? O Cl vai para cá, né, conforme a gente vai tendo uma deficiência de cargas negativas, e o K ele vai indo para o outro lado conforme a gente vai tendo uma deficiência de cargas positivas. Pois bem, partir por um exemplo, né, que fica mais claro de ver como é que a gente vai cair em questão. Também abordar um outro diagrama em relação a pilhas, que é esse diagrama aqui, ó, que é bem tranquilo, não tem nada demais. Né? A gente vai ter um bário 0 indo para bário 2 mais e um cobre mais indo para cobre 0. Então a gente sabe que na oxidação vai perder elétrons, né, e vai aumentar o NOx, ou seja, o NOx está indo de 0 para 2, está aumentando, esse daqui vai se oxidar, o indivíduo daqui vai se oxidar, e daqui, ó, ele está reduzindo o NOx, está indo de 1 para 0, então vai se reduzir consequentemente. E em relação a essas barras, ela vai ser sempre eletrodo, solução, solução, eletrodo. E essa representação aqui, ó, vai ser a ponte salina, né, entre os dois. Basicamente esse é o diagrama. Aqui a gente tem o cálculo da potência, dos potenciais, né? Que é basicamente bem tranquilo. A gente vai fazer como era anteriormente, né, em relação à variação. Né? Como na variação a gente sempre tem o final menos o inicial, né? No entanto, aqui vai ser um pouquinho diferente. Vai ser o maior menos o menor, né? Para calcular. Então a gente tem as reações aqui de redução, né? Para esse exercício a gente não vai precisar olhar para isso, se é uma reação de redução ou de oxidação, porque ele não nos pede a global, né? Então só nos pede o valor, então é simplesmente a gente calcular. Já vou comentar como é que a gente vai ver, né? Caso peça, para a gente ver a relação das reações para saber a global, né? Então, para calcular a DDP, né? A gente vai ter que o maior vai ser o de baixo, mais 0,52 menos, sinal é bem importante, 2,9 volts, tá? Vou botar a unidade no final. Aqui, ó, a regrinha de sinal, né? Negativo com negativo fica positivo, então a gente vai somar. Somando, a gente vai ter 3,42 positivos volts. Ou seja, a resposta vai ser letra C aqui. No entanto, se o exercício nos pedisse a reação global, né? Como é que a gente faria? A gente tem aqui, ó, a reação padrão de redução, né? Então a gente tem os valores do potencial de redução dos devidos elementos. E se a gente precisasse, né, da equação global, né? A gente teria que checar, né, que é ver basicamente quem tem o maior potencial, né, de redução. Nesse caso seria o cobre. Então, como ele tem o maior potencial de redução, ele vai se reduzir.
Consequentemente, quem tem o menor vai se oxidar. Daí a gente teria que inverter, né, a equação, assim como ficaria Pa2 mais 2 elétrons, resultando no Ba0. E como a gente vai inverter, é igual a termoquímica, a gente vai inverter o sinal aqui. Ele vai ficar de negativo e vai para positivo. Daí a gente teria que balancear, né, para cortar os elétrons e ficar tudo tranquilo. A gente teria que multiplicar de baixo por 2. Mas daí eu vou deixar para vocês fazerem em casa, né, para checar isso. Então, seguindo adiante agora. Falando agora de eletrólise. Eletrólise, ela não é uma ação natural como a pilha, né? Ela não ocorre naturalmente, porque ela é uma reação forçada. A gente precisa fornecer energia para ela ser realizada, né? Por isso que lá no início, aqui, ó, comentei com vocês que a pilha ela vai ter uma DDP positiva e a eletrólise vai ter uma DDP negativa. A pilha ela vai ter uma DDP positiva porque ela é natural, ela ocorre naturalmente. Ela não precisa ser forçada para, não precisa fornecer nada para a reação para ela acontecer. No entanto, a eletrólise a gente vai precisar de uma bateria, né? A gente vai precisar fornecer energia elétrica para que a reação ocorra. Então, esse é o porquê, basicamente, deles terem essa diferença de DDP, né? De um ser positivo e outro ser negativo. Dentro da eletrólise, a gente vai ter uma bateria, né? Como eu comentei, que vai fornecer energia e dois eletrodos inertes. Esses eletrodos eles não vão participar efetivamente da reação. Eles podem ser feitos de grafite ou platina, né? Eu deixei alguns exemplos para vocês. Se nessa situação aqui, ó, hipotética, a gente tivesse aqui em solução, né, o sulfato de potássio, por exemplo, como ele está em solução aquosa, ele vai se dissociar em 2K+, e SO4-, né? E também teria a hidrolisação da água, né? Que ela se dissociaria em H+ e OH-. Contanto, uma coisa bem importante vai ter na eletrólise, a gente vai ter uma troca dos sinais, né? Em relação aos eletrodos. Porque quem vai indicar, né, quem é positivo e quem é negativo vai ser a bateria. Né? Desse lado a gente tem o positivo, aqui a gente tem o positivo. E aqui a gente tem o negativo, né, consequentemente. Como eu comentei, ela vai ser o inverso da pilha. Então, o ânodo, que anteriormente. Peraí, já vou aproveitar esse que está escrito. O ânodo, que a gente tem aqui, ele vai ser o inverso, né, da pilha. Que na pilha ele seria negativo. Mas como eu comentei aqui na eletrólise vai ser o inverso, ele vai ser positivo. E a mesma coisa vai ser para o cátodo. O cátodo na pilha ele era positivo. Aqui, como ele é inverso, ele vai ser negativo. E a reação ela efetivamente vai acontecer independentemente das relações do que tiver em solução, né? Do sal que tiver em solução e a água, né? De quem tem uma maior tendência de se oxidar e quem tem uma maior tendência de reduzir. Né? Vai ser uma disputa entre, nesse exemplo, né? O sulfato o H, e o H+ e o K+, certo? E aqui, ó, eu deixei dados relevantes que a gente vai abordar mais para frente,
que é, eh, que é a lei de Faraday, que a gente tem que um mol de elétrons vai equivaler a 9.000, quer dizer, 96.500 coulombs. E aqui nessa fórmula a gente tem, né, energia, que, que aí vai ser igual, né, a, a corrente, né, I da física, vezes o tempo. E as unidades vão ser coulombs, ampere e segundos para cada um. Mais pra frente a gente vai abordar um exercício que vai falar sobre isso, vai ficar mais fácil visualizar essa questão. Dentro da eletrólise, a gente vai ter a eletrólise aquosa e eletrólise ígnea. A eletrólise ígnea, ela vai ocorrer em função do calor, né? Deixa eu só ajeitar aqui para vocês, porque eu não pude botar os sinais durante os slides ali. Mas enfim, aqui a gente tem a dissociação, né, do NaCl. E a gente sempre vai ter, né, alguém sendo oxidado e outro sendo reduzido, né? No caso aqui do NaCl, a gente vai ter o Cl se reduzindo, né? Ele vai. Opa, Cl ele vai quer dizer, tá certo. Ele vai. Opa, tô viajando aqui. 2 menos. Mais. Opa, aí. A gente vai ter alguém reduzindo e alguém se oxidando, né? Então, o Na ele vai perder, né? Vai reduzir o NOx dele, ele vai receber um elétron e o cloro ele vai oxidar, ele vai doar um elétron. E para nossa global aqui, né? A gente vai aplicar a lei de Hess normal, a gente vai cortar aqui com aqui, os elétrons, tendo a nossa global bem tranquila aqui. Basicamente a gente não vai ter dentro da eletrólise ígnea a presença da água, né? A gente só vai ter. Ah, tá, agora entendi que eu errei. Peraí, só um minuto. Aqui é um 2 e aqui é um meio, né? Porque como ele é um halogênio, ele é um gênio, ele vai formar compostos binários, né? Então, para manter o equilíbrio, né? Agora sim, sabia que eu estava errando alguma coisa. Enfim, na eletrólise ígnea, né? Ígnea, a gente vai pensar automaticamente em calor, né? Que é o que vai envolver essa reação. E basicamente a eletrólise ígnea ela vai envolver calor, não vai ter a relação com a água, né? E ser bem tranquilo, é só ver quem está se oxidando e quem está reduzindo, para efetivamente fazer, é, realizar normalmente, né? Como a lei de Hess, né? Cortar o que for possível para achar global. No entanto, na eletrólise aquosa, a gente vai ter um probleminha que a gente vai ter, que eu comentei antes, ver quem é que tem a maior tendência, né, de se reduzir e quem vai ter a maior tendência de se oxidar.
vai ficar um pouquinho mais claro nesse próximo exemplo aqui que eu vou mostrar, de eletrólise aquosa. Como eu comentei, a gente vai ter que ver quem é que vai se reduzir e quem é que vai efetivamente se oxidar. A gente tem, por exemplo, um sulfato de magnésio, né? Ele vai estar dissociado em água. E a gente vai ter naturalmente, né? Como eu comentei, a ionização da água. Isso dentro da solução, lembrando que sempre a eletrólise vai ter a bateria, os dois eletrodos e a solução aquosa. Nesse caso vai ser essa daqui. A água mais sulfato de magnésio. Então a gente vai ter a disputa, né, como eu comentei antes, entre esses dois, né, para ver quem é que vai uh, se reduzir e aqui para ver quem é que vai se oxidar. Mas como é que a gente vai ver, né, quem é que vai ganhar essa disputa, né? A gente vai ter que seguir uma ordem, né, de potencial de redução pro cátodo e pro ânodo. Aqui não tem como, não tem como fugir disso, vai ser decoreba mesmo, que tem até um macetezinho que é ao hidrogênio, né, em relação ao cátodo, para ver quem é que vai se oxidar, né? Quer dizer, se reduzir, desculpe, cátodo reduz. Daí nesse caso, né, a gente tem o hidrogênio, quer dizer, a gente tem uma ordem crescente, né, vai crescer da esquerda para a direita, aqui também, da esquerda para a direita. Nesse caso aqui a gente vai comparar o magnésio, da família 2, e o hidrogênio, né? Então, a gente pode ver, né, aqui pela ordem, que o hidrogênio ele vai ser maior, né? Então, ele que vai se reduzir aqui no cátodo. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que, como aqui, né, no magnésio a gente vai precisar de dois elétrons, para ficar um pouquinho mais fácil, né, na hora de balancear, a gente pode colocar um 2 aqui, que daí a gente vai ter dois aqui. Duas moléculas de água. A gente vai ter dois aqui, dois aqui. Deixa eu só botar de outra cor pra não ficar tão feio. Deixa eu só apagar esse verde aqui. E a gente bota um 2 aqui pra ficar melhor no balanceamento. Dois aqui e dois aqui. Tranquilo, então. Agora, como tá seguindo, a ordem crescente, né, do potencial de redução vai crescer da esquerda para a direita. A gente vai ter a família 1, família 2, o alumínio e o H. Como o H está mais para a direita, ele vai ser o maior, ele vai ganhar. Ele que vai ser o que vai se reduzir, né? Mais dois elétrons. Como ele é um gênio, né, hidrogênio, ele vai formar um composto binário. Tranquilinho. E aqui, em relação a quem é que vai se oxidar, vai ser em relação à hidroxila e o sulfato, né? A gente tem aqui em relação ao ânodo, né? Para ver, o ânodo é quem vai se oxidar. A gente tem essa ordem, né? Da crescente, da esquerda para a direita. Flúor, o é, dióxido,
esqueci a palavra, íon inorgânico oxidado. E não, oxidado é. Esqueci a palavra. Enfim, presença com oxigênio. Esqueci a palavra no momento. E daí, nesse caso, a gente pode ter, por exemplo, com fósforo e entre outros elementos, né? Nesse caso, a gente tem o enxofre. Nossa, me faltou a palavra que feio, cara. Como é que eu esqueci? É... Oxigenado, me lembrei agora. Desculpe. A gente vai ter um ânion inorgânico oxigenado. Enfim, nesse caso, né, a gente vai ter o enxofre, né? E depois a hidroxila. Como a gente pode ver aqui, a hidroxila ela vai ser mais forte. Então, vai ficar como nosso ânodo a hidroxila. 2 mais, liberando 2 elétrons. Né? Contanto, a oxidação, né, da hidroxila aqui, ela vai ser um pouquinho diferente, né? Ela vai formar uma água mais um meio de gás hidrogênio. Um exemplo, se a gente não tivesse, né, um magnésio, né? Se a gente tivesse, por exemplo, um cobre aqui, né? Como é que a gente faria, né? Não tem um cobre na família um nem na família 2 e não é um alumínio, né? Como é que a gente faria essa análise? Todos os elementos, né, que não forem estes, né, posteriormente vão estar depois do H, né? Então, eles vão ser maiores, né? Vão ter um potencial de redução maior que o do hidrogênio, nesse caso, e eles vão sempre ganhar, né? Na disputa. E agora, né, para fazer a nossa global, a gente vai cortar os semelhantes, cortar aqui com aqui, elétron com elétron. A gente pode cortar uma água, o H com H, e é isso que a gente tem. Então, fazendo nossa global, a gente vai ter sulfato de magnésio, mais água, tendo como produto magnésio 2 mais o sulfato, mais um meio mais um de H2, a gente vai ter 3 meios de gás hidrogênio. Tranquilo, então achamos nossa global. A eletrólise aquosa ela vai ter essa coisinha mais chata, né? A gente vai ter que ver quem é mais forte, quem é mais fraco, né? Quem vai ganhar a disputa em relação a quem vai ser o cátodo e quem vai ser o ânodo, né? Quem vai ser oxidar e quem vai ser reduzir. Mas é bem facinho a gente só memorizar o para para oxidação, para redução, desculpa, do cátodo é o al, al hidrogênio e a de baixo é Fox hidroxila. Bem tranquilo. Então, vamos partir para o exercício, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil. A gente tem hidrolisou-se cloreto de magnésio aquoso durante 965 900 9.650 segundos com uma corrente de 10 amperes. Letra A represente a equação referente à eletrólise, qual o volume produzido na CNTP. Então vamos partir para a letra A, né, das reações.
a gente vai ter o cloreto de magnésio se dissociando em magnésio 2+, mais 2Cl-. Não esquecendo da água, né? Que vai se dissociar, quer dizer, se vai fazendo o mesmo macete, botando um 2 H2 mais 2 hidroxilas. Então, né, vendo em relação à disputa, a gente vai ter o magnésio, como a gente viu anteriormente, ele vai, entre aspas, perder, né, pro H+. Então a gente vai ter no cátodo 2H+, mais 2 elétrons, formando como ele é um gênio, é hidrogênio, vai formar um composto binário. E no ânodo, a gente vai ter disputa do OH em relação ao cloro. Como eu comentei antes, né, vai ser o FOX hidroxila. Ele não é um flúor, né, o cloro não é um flúor, não é um composto hidrogenado e não é hidroxila, né? E a força que desce para lá, logo ele vai ser mais forte que a hidroxila. Então, ele vai ganhar a disputa, né, entre a hidroxila e é ele que vai se reduzir, quer dizer, se oxidar, desculpa, aumentar o NOx. Então a gente vai ter 2Cl, como ele é um halogênio, né, gênio vai formar um composto binário. Então, a gente vai ter mais 2 elétrons. Então, fazendo a nossa global, a gente corta elétron com elétron, corta H com H, Cl- com Cl-, e a gente vai ter a nossa global. Vou botar em amarelo aqui para ficar mais fácil de ver. Cloreto de magnésio, mais a água, formando magnésio mais 2, mais a hidroxila, vou botar aqui embaixo, mais Cl2, mais o H2. Então, essa aqui é a representação da equação da eletrólise, que a gente vai ter respondendo a letra A. E agora, em relação à letra B, o volume produzido na CNTP, né? A gente vai ter que fazer um cálculo estequiométrico, né? Repetindo, então, a gente tinha uma equação global: cloreto de magnésio, mais a água. Eu não vou anotar tudo, vou anotar só os gases, né, que são necessários pra gente. O Cl2 e o H2, que são os dois gases, né, que vão produzir o volume. Então, fazendo a regra de 3, né, a gente vai ter que aplicar aquele conceito que a gente viu lá atrás, que era Q igual a I vezes o tempo. Então a gente tem a corrente, que é 10 ampere. A gente tem o tempo, que é 9.650 segundos. Então colocando a fórmula,
Isso vezes 10, a gente vai ter 9.600. A gente vai ter 96.500, né? Que é o mesmo valor de 1 mol de elétrons, né? Então, a gente tem, né, como vai liberar 2 elétrons, como a gente viu anteriormente, né? A gente tem a liberação. Pera aí, não é. Opa. Aqui, ó, de 2 elétrons. A gente vai montar, então, 2 elétrons, né? 2 mols de elétrons. O mol de elétron é 96.500. Está para o nosso. Como a gente pode calcular com a mesma quantidade de volume, a gente pode calcular uma vez só e multiplicar por 2, né? Então, como é 1 mol, né? 1 mol é 22,4 litros. E o que a gente quer saber, né? É quanto de volume foi feito para 1 mol, né? Opa, para 1 mol. Que é o que a gente fez durante esse tempo com 10 amperes. Então a gente pode ver, né, que aqui só foi dividido por 2. Então a gente pode só dividir 22,4 por 2, que vai dar 11,2 litros. Se não se sentir confortável, pode fazer a regra de 3 tranquilamente, né? Ou pode fazer a relação matemática, né? Como vocês preferirem. Então a gente achou volume para 1, né? Como a gente tem a mesma quantidade, só que 2 vezes, né? É 1 mol mais 1 mol, dá 2 moles. Então a gente só vai ter que multiplicar essa quantidade por 2, né? Então a gente vai ter 22,4, né? Voltando, a mesma quantidade que a gente tinha antes. Essa é a quantidade de volume produzido na CNTP. E agora, nosso último exercício, né, de eletrólise, saideira, para vocês descansarem, que é a questão do Enem 2017. A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a Gabriel, indústria química. Oi. só uma coisinha. Não sei se demora muito esse exercício, porque a gente tem psicologia agora. Tá, vou botar então só. Dá só o gabarito então para vocês, então fica para casa. Não, tranquilo, tranquilo. Vai estar no mudo, daí a gente dá uma conferida lá depois. Ok, ok, então. Pode. Estão liberados então. Muito obrigado Tá, pela Gabriel? presença Obrigado. na Até a aula. próxima audição. Só parar a gravação aqui.